Hello, fellow Fleet and Mobility players. Daniel Bland, Fleet Mobility Today, or FMT. Bom para ver vocês de novo, mesmo que virtualmente, mas vamos começar. ABLA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o que eles fazem? Eles juntam empresas locadoras de veículos em todo o Brasil. Além de representar as associadas, ABLA tem a missão de desenvolver, promover e fortalecer o setor. E comigo hoje, para falar sobre aluguel de veículos em Brasil, é o vice-presidente do Conselho Gestor na ABLA, Paulo Miguel Júnior. Olá, Paulo, tudo bem? Oi, Daniel, tudo jóia. Estou aqui pronto para falar para os seus espectadores sobre o setor de locação de veículos. Ok, obrigado. Só tem algumas perguntas aqui, Paulo. Então, o primeiro é, considerando o mercado cooperativo de veículos no Brasil, qual foi o principal manchete em termos de aluguel de curto prazo e leasing de longo prazo de veículos no ano passado, 2024, e também qual manchete você espera ver até o final de 2025? Daniel, 2024, a principal manchete foi a alta dos juros e alta do preço de carros. Isso impactou muito o setor de locação, né, com reajustes, vamos falar até que severos no preço da locação. A gente vê com um período pré-pandemia com preços bem mais baixos e pós-pandemia esse preço vem subindo muito. Por quê? A locação de veículo é diretamente proporcional ao preço do carro. E quando você tem o preço do carro subindo e o juro subindo, o preço da locação sobe. Então, na renovação dos contratos, as pessoas às vezes estão assustando com o preço da renovação, mas isso faz parte. Quando a pessoa olha a renovação e fala que vai para a frota própria e vai olhar o preço do carro, ela percebe efetivamente que o carro está muito caro, né? E para 25, a gente espera um cenário um pouco mais aprazível aí, com uma diminuição de taxa de juros, o preço de carro estabilizado, porque o preço vem subindo mês a mês, né? Como todo o restante das coisas, a inflação está alta, o juros está alto, tudo vem aumentando mês a mês e a alocação não fica diferente. Feijão. A gente tem aí um impacto meio que global, né, do que vem acontecendo no mundo todo, e agora um pouco mais agitado com as mudanças que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, as proteções tarifárias que estão sendo implantadas, isso vai influenciar diretamente o mercado automotivo. Não só no Brasil, como no mundo. A gente tem aqui no Brasil e no mundo também os carros chineses chegando a um preço bem mais baixo do que os da produção nacional. E isso impacta diretamente o mercado. A gente pode ver o que a Anfávia tem se movimentado nos últimos tempos aí para explicar isso para o governo, né? E que essa fatia... Mesmo que é longe, que Estados Unidos é longe do Brasil, mas ainda impacta, Ainda impacta. O preço do aço sendo com tarifas altas espalhadas pelo mundo, isso daí acaba virando uma bagunça total, e quem paga é o consumidor na última linha lá, quando a gente tem que fazer o preço. Acho que as companhias eles têm que ver alguns jeitos para poupar dinheiro em outros lugares, talvez com impostos, não sei. Eu tenho outra pergunta sobre o ponto de vista tributário. Qual a melhor opção para as empresas? Aluguel do carro curto prazo, ou talvez leasing de longo prazo, ou serviço de assinatura? Bom, Daniel, a alocação de longo prazo, né, a terceirização de frota, o leasing, a gente fala que é o voltado para pessoa jurídica. Quando a gente fala de pessoa física, até para dar uma diferenciação, o mercado adotou que a locação de longo prazo é chamado de carro por assinatura, mas é apenas uma nomenclatura que o mercado usa aí. As duas são locações de longo prazo, né? Para a pessoa jurídica, a gente tem uma vantagem tributária de que quando você loca o carro, você aproveita o PIS/COFINS na compensação dos impostos.
Então você paga a locação e acredita esse tributo aí para bater na sua contabilidade. Então é uma vantagem da locação. Quando a gente fala para pessoa física, se você fizer todos os custos de quanto você paga de locação mensal, e se você comprasse esse carro, pagasse todos os tributos, taxas, seguro, você vê que no final da linha, comparando o mesmo período, você vê que o resultado que você tem com o carro alugado, você tem um ganho financeiro em cima disso, né? Já vi casos de até 20% de ganho na conta toda. Então, é uma grande vantagem, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. E o carro, a locação diária, acaba entrando para a pessoa jurídica com o mesmo benefício, mas o que acontece? Geralmente são utilizações mais esporádicas, às vezes uma empresa que tem uma frota contratada e o executivo vai para outro lugar, um operador vai para outro lugar e acaba alocando esse carro. Então funciona, e no período pré-pandemia a gente tinha um crescimento desse serviço, porque as pessoas estavam usando os serviços de transporte compartilhados, os apps de transportes, né? Ou o transporte coletivo durante a semana, e no final de semana alocavam os carros para passar o final de semana ou para viagens. Então, assim, é um mercado que está se desenvolvendo, ele é muito pequeno ainda no Brasil. Se a gente pegar as empresas que terceirizam as suas frotas no Brasil, são entre 20% e 25%. E quando a gente compara com o mercado europeu, que a gente tem um nível de comparação mais clara, lá fica entre 60% e 70% das empresas que colocam carro. Sim, então você falou do leasing, que eles chamam nos Estados Unidos de leasing de longo prazo, e a assinatura tá mais ou menos a mesma coisa, né? E Sim, é a o mesma coisa. rent-a-car é outra. Nos Estados Unidos, eles têm as pessoas pessoas físicas, pessoas normais, né? Eles têm leasing também, mas acho que no Brasil não tem muito, e as Não, companhias focam mais no leasing, às vezes, a assinatura, a condição operacional do leasing no Brasil não é tão favorável quanto nos Estados Unidos. Eu tive num evento no final do ano nos Estados Unidos, e lá as empresas operam leasing, e estão passando por um processo de terceirização de frota. E qual a diferença entre os dois? O leasing, você pega o carro e toda a despesa em cima do carro você que banca, né? Na terceirização de frota, que está começando nos Estados Unidos, algumas empresas já estão contratando, você contrata o pacote como um todo. É o carro, manutenção, documentação, tudo, você não se preocupa com nada. Então, são algumas mudanças que vêm acontecendo no mercado, e o mercado americano está partindo para esse mercado de terceirização de frota também. Eu tenho uma pergunta sobre segurança, que segurança é importante, para quando você tem que gerenciar a sua frota. Como as empresas de aluguel e de veículos asseguram a segurança dos veículos, e o que pode ser feito para fortalecer a segurança do motorista e também os pedestres no Brasil? A vantagem de você utilizar carro de locadora é que você sempre está com os carros renovados, né? A locadora sempre preza pela manutenção dos veículos, então você tem carros com boa manutenção, carros mais novos. Fora isso, as locadoras têm trabalhado fortemente com telemetria e treinamento, né? A telemetria não é aquela telemetria básica onde você só vê o posicionamento do carro, se ele está em alta velocidade, mas uma telemetria mais específica, onde você consegue verificar freada brusca, aceleração elevada, inclinação do veículo, aonde você consegue gerenciar muito mais o motorista que está conduzindo o carro, porque quando a gente fala de segurança, além da segurança do veículo, a gente precisa da segurança do condutor. O condutor precisa conduzir bem o veículo para ter segurança. Então, as locadoras vêm trabalhando junto com os clientes, né,
quanto a isso, fornecendo às vezes treinamento de direção econômica, de direção defensiva para o motorista, para que ele tenha maior habilidade na condução do veículo. E às vezes até usando esse programa de telemetria para fazer uma gamificação, para os melhores motoristas terem alguma premiação, além de ajudar no desenho das políticas de frota. Sim, tem as duas coisas que você falou do tecnologia, pela telemetria, e também treinamento, né? Então, não só os carros, e as pessoas também, que ficam responsáveis para segurança, né? Exato. Eu só tenho mais uma pergunta, Paulo. Estou muito curioso para ver se você fosse um carro, que tipo de carro seria? Uma SUV, um picape, talvez um sedã de luxo, ou um carro econômico, ou um carro esportivo? E por quê? Bom, eu como sou do setor de locação, a gente preza muito por você poder usar o carro que você precisa no momento que você precisa, né? Eu sou uma junção de todos. Um dia eu posso ser esportivo, um dia um SUV, uma picape. Pode ser. Uma semana a outra mês, outra. Isso é muito bom, né? É uma grande flexibilidade, que eu acho que você que me conhece um pouco sabe que eu vivo todos esses momentos, né? Então, daria para ser todos esses carros conjugados de acordo com a necessidade. Ok. Só tem essas perguntas, muito bom, Paulo. Eu sei que você é muito ocupado, mas você tem tempo para nós, e também obrigado para vocês que assistindo aqui nos espectadores, e sempre um prazer para levar insights para vocês. E antes de terminar, eu quero destacar que nossos clubes de gestores de frota e mobilidade, também conhecido como FMMC, que é uma sigla em inglês, Fleet and Mobility Managers Club, e teremos uma reunião, está chegando, próxima semana, 28 de março, os membros do FMMC de todas as Américas já receberam um convite, e lembra, tragar suas boas ideias, e até breve. Mas antes de sair, eu acho que, Paulo, você tem um outro evento também, está chegando, quer falar um pouquinho sobre ele? Nós temos agora, dia 25, o lançamento do anuário da Habla, nosso anuário que traz todas as informações do setor de locação no Brasil. Bom. Semana que vem também. Muito bom. Então, eu estava nos Estados Unidos também, igual vocês, mas agora está aí no Brasil, eu acho que eu vou lá também. Então, espero que ver vocês também no evento da Habla. Ok. Obrigado. Até mais, todo mundo. Tchau. Fleet Mobility Today.